a maior parte das clínicas não percebem, assim como empresas de outros segmentos também, não percebem o quanto elas estão gastando proporcionalmente ao faturamento. Porque qual que é a questão? Não é que tem funcionário de mais ou funcionário de menos. Por uma questão operacional, pode ser adequado, mas para uma questão de faturamento, esse é o pensamento financeiro que a gente tem que ter. O seu custo com o pessoal, ele tem que ter uma representatividade na casa aí dos 30% no máximo em relação ao seu faturamento. Porque se ele for representativo demais no seu faturamento, de duas uma, que a gente já conversou isso algumas vezes, ou corta pessoal ou aumenta faturamento. O que está na sua mão para poder resolver, né? Exatamente. E ali no caso foi algo que mudou completamente dali para frente, porque realmente, apesar de ser uma decisão difícil, ela era necessária, e isso vai acontecer direto, né? Numa gestão de clínica, você vai ter que tomar decisões ruins, mas aí você toma decisões realmente baseado em alguma coisa, e não mais no achismo do dentista, né? E eu lembro que você me trouxe até mesmo algumas opções de como seguir dali para frente para poder ter um controle desse gasto de faturamento, que eu lembro que numa das primeiras conversas tinha meses que ultrapassava 50% do meu faturamento, o gasto que eu tinha com folha de pagamento. Então, realmente, você trazer essa visão, fica muito mais claro o que a gente precisa fazer. Infelizmente, vão ser decisões que não são fáceis, mas você consegue reverter a situação e evitar que isso se repita no futuro, né? Até porque vocês têm que ter em mente que a clínica não vive só de funcionário, né? Sim, exatamente. Tem muito mais coisa aí envolvida e outros gastos e outros custos, custos diretos, inclusive, que são desafiadores no caso de clínicas odontológicas. Mas tem uma questão aí que que eu queria que você contasse um pouquinho, que é seus desafios no marketing e na captação de cliente. Essa parte hoje em dia mudou muito, né? Essa parte hoje em dia eu já tive algumas experiências terceirizando essa parte, só que são decisões que novamente eu tive quando eu não tinha tempo ainda para tomar essas decisões. Então é a mesma coisa que eu comentei sobre terceirizar com você a parte financeira. Foi algo que eu dei sorte de encontrar alguém que realmente superou a minha expectativa ali naquela prestação de serviço. E assim como o marketing é uma prestação de serviço que eu já tentei, como todo bom dentista, puxar para mim, eu mesmo tentar fazer e não resolveu. Então, essa parte de marketing é quando a gente vê que a gente já esgotou ali todas as maneiras de cortar gastos, por exemplo, enxugou pessoal, a clínica está funcionando bem, você vê que cortar gastos não é só cortar pessoas, não é só diminuir qualidade de material, você consegue cortar gastos trabalhando com materiais de qualidade, você consegue cortar gastos sem mexer naqueles pontos que o dentista consegue enxergar, mas que aí quando o gestor assume, você vê que uma hora não tem mais o que cortar gastos, agora precisa do marketing fazer o trabalho dele, e o marketing vai muito além da captação de paciente, vai muito além de você terceirizar esse serviço, porque se você não assume esse papel de gestor, você acha que você vai pagar uma empresa de marketing, ele vai trazer pacientes e o problema está resolvido. Mas se você, por exemplo, não tem ainda um financeiro bem estruturado, muitas vezes aumentar o marketing, aumentar a captação, você aumenta até mesmo a sua dívida, se você não tem uma noção da precificação, se você não tem uma noção de facilidade de pagamento daqueles pacientes, você vê o faturamento alto, você está vendendo bastante, você olha o caixa, cadê o dinheiro? Então, essa parte de marketing, ela tem muita coisa por trás disso, né? Então, realmente, até mesmo para você ser mais assertivo nessa parte de marketing, você precisa estar com o financeiro bem estruturado primeiro. Então, eu acho que você deve ver muito isso com os seus clientes que acham que vai ser só fazer mais propaganda, vai ser só chegar mais paciente, vai resolver, e aí você dá um choque de realidade neles, né? Ou foi só comigo? Não, isso é geral. É geral e tem também uma questão,
todo mundo acha que tem que fazer, por exemplo, o tráfego pago, e é o tráfego pago que vai trazer pacientes, e tem toda uma questão de limitações, de regulação da própria profissão e tudo, mas acha que vai lá achar uma varinha de condão que vai pescar na internet todos os seus clientes e tudo. Só que é o que você falou, tem muito mais coisa além disso, né? Tem uma mina de ouro que as clínicas muitas vezes deixam guardadas, que são os seus próprios pacientes, que é como você trabalha eles, como você faz eles te retornarem, como você faz com que eles te gerem novos clientes, né? Como que o cliente te vende, né? Sim. Que tudo isso faz com que são grandes ações, são pequenas ações, é um conjunto que vai realmente fazer o resultado de uma clínica prosperar ou ficar na mesma, né? Porque também tem isso, né? Tem um monte de gente que acha que o paciente vai cair do céu, né? Exatamente. E hoje está todo mundo na internet, né? Hoje o tráfego pago não está mais tão fácil, nem tão barato quanto foi há um tempo atrás. Então você vai ser só mais um no meio daquele monte de gente caçando cliente ali na internet. E eu lembro muito bem quando eu realmente fiz esse exercício de trabalhar a minha base de clientes, e realmente o resultado assim foi algo impressionante. Então é algo que hoje é religiosamente feito da maneira correta lá todos os meses na clínica, porque você realmente vê a diferença que isso faz no faturamento da clínica. Pode ser a diferença de um mês você ter lucro ou você ter despesas, e você está fazendo algo que vai te trazer um resultado sem você gastar R$1. Né? Então, realmente, o grande ponto é esse. É algo que você não vai encontrar tráfego pago que vai te trazer um retorno com um investimento tão baixo quanto esse de trabalhar a base de clientes. E tem um outro detalhe, né? Quando a gente faz tráfego pago, a gente investe em mídia e tudo, ele tem um custo, né? Sim. Então, o custo de aquisição do cliente, ele é mais alto, né? E aí, muitas vezes, o marketing faz todo o trabalho dele, chega lá, e aí muitas clínicas acabam perdendo o paciente na avaliação. Sim. Na falta de traquejo na hora de negociar com o paciente, de não conseguir perceber onde de fato está sendo um fator decisivo para ele. Conta um pouquinho para mim, para todo mundo, como que vocês fazem essa parte da avaliação na clínica, porque você é muito respeitado tecnicamente, né? E os pacientes também te reconhecem dessa forma. Conta aí um pouquinho do seu segredo. Eu lembro no começo, quando você me falou pela primeira vez do teste psicológico, né, para a gente poder fazer ali com a equipe. Você fez o meu primeiro e a gente começou a fazer. Então, isso entra naquela parte da mentalidade que a gente estava conversando, porque você começa a entender que não é só fazer isso, sendo que o paciente que vai retornar ali pelo marketing, o primeiro contato dele é com a recepcionista, mas você não preparou a recepcionista para receber aquele lead, né? Aquele paciente que está chegando num primeiro contato. Então você começa realmente a entender a importância de traçar o perfil psicológico daquela recepcionista para você ver como vai ser a sua abordagem com ela, para você poder fazer um treinamento para ela realmente se tornar alguém eficiente, e muitas vezes você já contratou aquela pessoa sem pensar nisso. Então realmente acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso para você fazer com que isso funcione muito bem, porque tem muita clínica. Por exemplo, hoje eu ainda sou a pessoa, eu ainda prefiro, isso é um pouquinho controverso, cada um vai ter a sua opinião, eu não tenho problema nenhum em discutir valores e forma de pagamento com meus pacientes. Tem gente que não indica isso, tem gente que fala que dentista ele tem que focar no tratamento, no planejamento, no diagnóstico e na execução. A partir daí, falar de números, ele passa para recepcionista ou para o comercial da clínica. Então, no meu caso, eu já passei por muitas clínicas, eu já trabalhei em franquia, então eu hoje, e isso pode muito bem mudar amanhã, mas hoje eu ainda tenho uma tranquilidade de conversar sobre essa parte com os meus pacientes e consigo separar as duas coisas sem que isso levante uma barreira entre eu e o meu paciente, mas isso vai muito
da personalidade de cada um, do perfil de cada dentista, né? Então vai ter gente que vai conseguir delegar isso e vai ter gente que não precisa. Hoje, baseado na minha experiência, é assim que a minha clínica funciona. Realmente a minha recepcionista já tem os scripts ali para ela poder trabalhar de uma maneira mais eficiente, para realmente, de fato, trazer esse paciente para a clínica, porque é toda uma jornada, né? Desde a captação desse paciente até ele de fato se tornar paciente, tem um processo muito grande ali que você aprende a dar as ferramentas para sua recepcionista para poder chegar em você e de fato aquilo se transformar em tratamento. Então, hoje na minha clínica, com a sua ajuda, a gente foi conversando isso e adequando de acordo com a minha realidade. Então, dessa maneira, a gente fez de uma maneira que eu continuo fazendo essa conversa com o cliente, mas, é claro, dá para poder, por exemplo, devolver para o comercial, fazer essa parte de conversar a forma de pagamento e tudo mais. Mas, hoje, lá na minha realidade, realmente o paciente passa em avaliação comigo, eu passo forma de pagamento e tem dado muito resultado assim. Mas existem várias outras maneiras que o dentista pode trabalhar diferente. E como que você passa esse jeitinho seu, esse tempero seu para os dentistas que trabalham com você? Olha, é muito, como a gente está falando, de perfil realmente. Tem gente que se sente desconfortável de fazer isso, né? Então eu acho que a primeira coisa é o dentista não se achar o vilão da história em vender, porque querendo ou não, ele precisa aceitar que a gente vende, assim como qualquer serviço, né? A gente está vendendo o nosso tempo, a gente está vendendo o nosso tratamento. Então, ele não enxergar isso como sendo algo ruim, como sendo um vilão da história. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela parte de mentalidade. Então, é a parte mais importante o dentista ver o porquê ele pensa assim, para ver se realmente ele deve seguir dessa maneira ou se ele tem que mudar aquela mentalidade. Então, a primeira coisa é isso, para ele poder realmente ver o que ele se sente confortável. Se ele consegue conversar com o paciente sobre isso, ele pode ir por esse caminho. Se ele não se sente confortável, tentou e viu que não é para ele pode treinar alguém. Então, a primeira coisa é realmente ele identificar isso para ver se ele se sente confortável ou não e definir processos para poder conseguir extrair o melhor resultado possível, independente se é ele que vai fazer essa parte da avaliação, porque muitas vezes ele pode ter até um dentista para fazer essa parte de avaliação. Então, no meu caso, realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço e o paciente consegue perceber isso. Então, isso realmente é algo que você não consegue ensinar. Isso é algo que realmente o paciente vai perceber se você estiver montando um personagem ali para vender realmente para ele e você está pensando somente no financeiro. Então, quando você faz isso de uma maneira mais natural, você não precisa de fórmula mágica. Você acaba passando essa segurança para o paciente sem você precisar se esforçar. Então, como eu já tenho uma certa experiência, eu já vou fazer 18 anos de formado, então realmente não foi sempre assim. Eu sempre, no início eu me lembro muito bem que eu me sentia extremamente desconfortável de falar sobre forma de pagamento, de falar sobre valores. E hoje eu tenho esse perfil de realmente conseguir falar isso sem realmente levantar essa barreira entre eu e o meu paciente. Então, eu passo para o paciente essas duas coisas. Primeiro, perceber que realmente ele não é um vilão da história, não tem problema nenhum, ele entender que ele vende sim, ele vende o horário dele, ele vende o tratamento dele, e primeiro identificar, e em segundo lugar, na verdade, identificar se ele realmente consegue desenvolver isso ou se ele precisa delegar para poder fazer de uma maneira natural e não passar aquela percepção para o paciente de que ele é só mais um. Você tocou em alguns aspectos aí que eu acho que são fundamentais, falando essa questão da mentalidade. Primeiro, crenças limitantes que existem, que o brasileiro cultua, que vendedor é chato, vendedor é insistente, enfim, toda a conotação negativa para o vendedor. E mudar isso para o entendimento de que o vendedor está levando uma solução. Exatamente. E essa solução tem valor. Ela Sim. não tem preço, ela tem valor. Né? Então, assim, vocês que trabalham na área de saúde bucal têm que ter muita clareza de que você, na verdade, antes de vender, antes de se sentir desconfortável com isso, você está levando uma solução para aquele paciente. Exatamente. E o que você quer é a melhor solução dentro da realidade dele, dentro da necessidade, melhor dizendo, dentro da necessidade dele, e sem ficar fazendo juízo de valor e economia com o bolso do outro. Você sabe do seu valor, você sabe de quanto vale
aquilo que você está fazendo, falando e o tempo de experiência e tudo mais. Então, você precisa ver valor no seu trabalho e isso é, de fato, uma solução para o paciente. E o paciente vai pagar feliz, né? Porque você está resolvendo o problema dele. Então, eu não vou nem entrar na parte técnica, porque ser bom hoje, infelizmente, é um diferencial, mas eu considero o mínimo. Você ser bom tecnicamente é o mínimo para você executar aquilo que você está se propondo a fazer. Então, eu não vou nem entrar nessa parte técnica, né? Pressupondo que você já faz isso direito, você está resolvendo o problema do paciente. O paciente vai pagar feliz aquilo, né? É que a gente entra num outro aspecto que, infelizmente, o brasileiro ele não está acostumado a investir em saúde. Então, você também precisa definir quem é o seu público para você conseguir realmente fazer o seu tratamento da melhor maneira possível e ambos saírem felizes. Você que está prestando o serviço e o paciente que está recebendo um serviço bem feito. Agora eu vou colocar você na fogueira, como diria o bom bala. mineiro. Fazer umas rapidinhas com você aqui. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar elas aqui. Preparado? Bora. Maior erro financeiro. Maior erro financeiro. Bom, acho que eu vou voltar naquele que eu citei, porque realmente, olhando em retrospectiva, eu poderia ter terminado tendo que fechar a clínica. Então, acho que o maior erro financeiro foi realmente investir todo o capital que eu tinha sem me preparar para realmente poder fazer a gestão desse investimento. Maior acerto financeiro. Maior acerto, sem dúvida, aí eu vou puxar saco, né? Aí, sem dúvida, foi terceirizar a parte financeira, porque hoje, quanto mais tempo passa, mais eu tenho certeza de que esse foi um acerto, delegar a parte financeira para quem é especialista no assunto. Obrigada. Um hábito financeiro que todo dentista devia ter. Nossa, um só? A lista é grande, mas algo que para os dentistas que estão ouvindo a gente aqui, ainda não começou a focar nessa parte de gestão, eu diria que começar com o beabá ali de realmente ter pelo menos um fluxo de caixa bem feito, porque ele não precisa achar que tem 15 métricas ali para acompanhar e de que isso não é para ele. Então eu vou indicar algo básico, que seria você ter um fluxo de caixa bem definido, porque aí você consegue desenhar um sistema de gestão que você não precisa ficar preenchendo a mesma informação em diversas planilhas. Você pode ter um fluxo de caixa bem feito que ele vai conseguir trazer todos os números que você precisa para começar a sair do caos financeiro da clínica. Acho que você já respondeu minha segunda. Um indicador financeiro que você nunca mais deixou de acompanhar. Olha, o dentista pode ouvir isso e não ligar isso ao financeiro, mas faz total sentido fazer um follow-up bem feito. Porque o paciente, as pessoas que estão nos ouvindo podem achar que eu ia falar aqui faturamento, lucro, desistências, faltas. Tudo isso é importante, mas um que é subestimado é o follow-up, que é aquele paciente que não decidiu iniciar o tratamento no dia da avaliação. E vai ter muito desses pacientes que não chegam já decididos a iniciar o tratamento. E a diferença que isso faz na parte financeira da clínica é absurda. Então você realmente não precisa nem ser bem feito, só de fato de você começar a fazer um follow-up já é uma diferença muito grande. Então follow-up sem dúvida seria um número que eu indicaria que qualquer dentista consegue hoje colocar em prática. Tá, então vou pedir para você explicar um pouquinho melhor das pessoas que nunca ouviram essa palavra de follow-up, o que é de fato um follow-up bem feito. Vamos lá, aquele paciente que chega na clínica e já fecha o tratamento, tá ótimo, excelente, ele não se transforma num follow-up, ele se transforma de fato já num paciente da clínica. Agora sempre vai ter, e os dentistas com certeza vão reconhecer isso, aquele paciente que precisa conversar com a mulher primeiro, ou a mulher que precisa conversar com o marido, ou a mãe que precisa conversar com o filho, e tá tudo bem, isso é muito comum. Então a gente precisa respeitar isso, mas a gente não pode abandonar e esperar que o paciente entre em contato com a gente. Um follow-up é você pedir um exame para o paciente e você acompanhar se ele já agendou aquele exame e não simplesmente esperar que ele retorne com o exame em mãos. É você passar um orçamento e perguntar 1-2 dias depois se o paciente tem alguma dúvida, se ele conversou no caso com o marido, com a esposa, se ele quer que a gente proponha uma nova forma de pagamento. Então o follow-up é realmente de preferência nos primeiros
primeiros 2 dias, você entrar em contato com o paciente para ver se você pode ajudar com alguma questão. Crescer ou lucrar? O que vem primeiro? Lucrar, sem dúvida, porque se eu vou crescer pensando somente no faturamento, muitas vezes eu vou estar crescendo a minha dívida. Então, hoje eu vejo que eu posso ter um faturamento menor com mais lucro, em comparação com uma clínica, por exemplo, que tem um faturamento maior e vai analisar o financeiro, ela não tem lucro. Isso é totalmente possível, por mais que seja difícil para o dentista que ainda não conseguiu estruturar o financeiro da clínica entender. Mas isso eu posso falar por experiência própria que acontece. Uma dica para quem está começando agora. Estude gestão, sem dúvida nenhuma. Estudar gestão, porque isso é que vai fazer você entender a importância, por exemplo, de contratar um serviço da parte financeira, para você começar a pensar na parte estratégica. Então, isso vai desbloquear muito dessa questão que você falou da mentalidade, dos vieses, que a gente muitas vezes é comandado por eles. Então, sem dúvida nenhuma, estudar gestão.